Pessoal, hoje eu preparei para vocês aqui uma aula sobre planejamento de compras, né? O que significa isso, Alexandre? A gente começa a nossa loja, o principal da nossa loja é o comprar bem, né? Quando a gente sabe que a gente comprou bem, a gente consegue ter uma boa margem para negociação, a gente consegue ter um bom preço de venda, a gente consegue planejar tudo quando a gente compra bem. Então eu brinco que é o passo fundamental para o sucesso da sua loja, tá? Gente, planejamento é fundamental para tudo, né? Se você não tem um bom planejamento dentro da sua loja, dentro da sua revenda, dentro da sua distribuidora, seja lá qual for o seu negócio, planejamento é a base de tudo. Então, e o planejamento de compra é saber o que você vai ter, né? Saber o que você vai comprar para você saber o que você vai vender. Então, o planejamento de compra ele é basicamente o sentimento, né, do mercado. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte: quando você percebe que o mercado está cotando muito material seu, que a demanda está crescendo, significa que o seu preço pode estar muito baixo, né, a nível de mercado. Então você precisa dar uma equalizada no preço. Quando você perceber que a demanda começou a aumentar consideravelmente, né, a procura aumentou consideravelmente do seu produto, você precisa dar uma balanceada nesses valores. E também significa que todo mundo melhorou, né? Melhoraram o processo de vendas, mas deixaram para trás o processo de compras. Tá? Para quem está lá no Instagram, eu estou lá no YouTube compartilhando a minha tela e eu estou montando um arquivo que depois eu vou disponibilizar para vocês. Então é isso aí, gente. Para a gente começar a nossa aula hoje, falando sobre planejamento de compras, eu queria dar essa palavrinha aqui com vocês sobre qual que é o meu sentimento, né, quando a gente fala de planejamento de compras. Eu elaborei aqui 7 passos que a gente consegue estabelecer para definir um bom planejamento de compras, né? Então, assim, defina a frequência de compras. O que é isso? Quantos dias, a gente chama de dias aqui, vocês vão entender o porquê. Quantos dias você tem de estoque, né? Com base nas suas vendas, quantos dias o seu estoque consegue aguentar, né? Com base no seu histórico de vendas, quantos dias o seu estoque consegue aguentar com aquela mercadoria que você tem lá? Porque aí você vai conseguir definir a frequência. Eu tenho uma semana de estoque, eu tenho um mês de estoque, eu tenho 60 dias de estoque. Então, de 60 em 60 dias eu vou realizar uma compra, ou de 15 em 15 dias eu vou realizar uma compra, ou de 10 em 10 dias eu vou realizar uma compra. Eu particularmente gosto quando eu compro pelo menos uma vez por mês, para sentir preço, para sentir mercado, para saber se teve alguma variação no valor do produto, para saber se outras pessoas também estão cotando aqueles produtos. Eu não gosto de deixar esse tempo muito longo, tanto por 2 motivos. O primeiro motivo é que quando você vai comprar, você tem que comprar uma quantidade muito alta para você poder deixar um período longo de tempo sem comprar. E aí você vai desembolsar mais, você vai, né, precisar ter um fluxo de caixa bem encaixado. E o segundo motivo pelo qual eu não gosto de deixar muito longo é justamente para saber se as pessoas estão cotando, como é que está o preço daquele item no mercado. Então eu gosto de comprar alguns itens de 15 em 15 dias e alguns itens uma vez por mês. Claro que a gente sabe que tem aquele item que a gente vai ter que comprar, né? Por mais que a gente compre de 15 em 15 dias, a gente vai sentindo que está aumentando a demanda, a gente vai ter que comprar um pouquinho mais. E também aquele item que a gente compra uma vez por mês, a gente viu que o mês passado não conseguiu
vender tanto, a gente vai comprar um pouquinho menos, mas a frequência de compras tem que ser estabelecida, tá? E aí você vai começar a identificar, né, qual o melhor período é melhor para comprar. Por que eu te falo isso? Você vai começar a identificar. Tem alguns itens que é melhor você comprar no final do mês, porque estão fazendo algum saldão ou uma liquidação e você já se prepara para aquilo, então você vai, né, fazer aquela compra no final do mês. Tem alguns itens que no começo do mês ou na primeira quinzena ali já tem um valor mais atrativo, ou eles estão com uma entrega na região, ou seu fornecedor está com um pacote legal. Não sei, você vai começar a identificar dentro da sua loja quais são aqueles itens que você consegue comprar de uma forma mais barata, de uma forma mais ágil, em um determinado período do mês. Então você vai conseguir identificar quais são os itens que você consegue comprar dependendo do período que você está ali para fazer aquela compra. O segundo ponto aqui, pessoal, para quem está lá no Instagram, eu estou no YouTube, no meu canal, que eu estou compartilhando a minha tela, vocês conseguem visualizar melhor lá no YouTube, tá? Controle o histórico de vendas. O que você quer dizer com isso, Alexandre? Pô, para você saber, né, o que você vai comprar, você tem que saber o que você vendeu, certo? Então, assim, desculpa. Para a gente saber o futuro, né? Planejar o futuro é preciso conhecer o passado e se existe sazonalidade na sua região. Existe sazonalidade na sua loja? Você consegue identificar quais são aqueles itens que mais vendem durante um determinado tempo, no mês? Por exemplo, né, gente, na minha loja eu costumo vender bastante agora em novembro e dezembro. Forro, principalmente forro e LED. Por quê? Porque tá todo mundo pensando em dar uma reformadinha na casa, vai receber as visitas, vão receber os parentes dentro de casa, vai ter as festas de final de ano. Então tá todo mundo querendo dar uma melhorada no ambiente, então tá todo mundo está aquecido agora de final de ano. Ou, muitas vezes, as imobiliárias estão dando umas repaginadas nos imóveis para poder locar no início do ano, para poder fazer a locação para esses clientes no início do ano. Então, novembro e dezembro para forro, tá? Principalmente forro. Parede não, parede já é mais estável ao longo do ano. Não tem um período que eu vendo mais parede do que forro. Eu vendo mais forro no final do ano e vendo mais parede linearmente ao longo do ano. Não tem uma época que vende-se mais parede, pelo menos ainda não percebi isso, não tive esse sentimento, não tive esse feeling de realizar, de que o pessoal consome mais material de parede, né, em alguma época do ano. O terceiro ponto aqui para o nosso planejamento, deixa eu ver se está todo mundo bem aqui no YouTube, é a previsão, né? A gente precisa ter uma ideia de quanto a gente vai vender. Sim, a gente precisa ter essa ideia, porque com base nessa previsão de vendas que a gente vai conseguir planejar a nossa compra, tá? Então, assim, para a gente começar a falar aqui em planejamento de compra, a gente precisa definir o valor que precisamos vender. Lembra lá na aula 2, se eu não me engano, que eu falei para vocês que a gente precisava
fazer o planejamento das vendas. Então assim, quantos clientes você pretende atender, qual que é o ticket médio daquele cliente, qual que é o valor do faturamento que você pretende atingir. Aqui a gente já começa um nível acima disso daí. Dependendo do número de clientes, dependendo do faturamento que você quer alcançar, você precisa ter um estoque para isso acontecer. Você precisa saber qual que é o valor que você precisa comprar para você fazer aquela venda, para você realizar aquele atendimento, porque não adianta nada você também querer vender e não ter o produto para entregar. Então assim, você tem que definir o valor que você quer vender. Quando você define o valor que você quer vender, você sabe o que você precisa comprar. Tá? Isso nada mais é do que o planejamento de compras. A gente precisa verificar se as compras que nós estamos fazendo atendem, né, essa demanda que a gente está esperando. Se a gente está pensando em vender 100 mil, né, quanto isso representa de compra para mim? É 20 mil, é 30 mil, é 40 mil, eu preciso ter 40 mil no meu estoque para eu vender 100 mil? Porque não adianta nada eu planejar 100 mil e ter 10 mil de estoque para poder vender. Se você tem uma margem excelente, tudo bem, você pode até conseguir alcançar alguma coisa próxima, mas não vai conseguir alcançar. Tá? Dentro do material de gesso e de drywall, dificilmente uma compra de 10 mil você vai atingir um faturamento de 100 mil. Tá? Então assim, você tem que ter um planejamento de caixa e um planejamento de compra. É aqui que eu quero chegar com vocês. Eu planejo vender 50 mil. Alexandre, quanto que eu tenho que ter de estoque para vender 50 mil? Pelo menos 25. Se você tiver 25 mil, você consegue atingir esse faturamento de 50 mil. Tá bom? Para checar, né? Para a gente checar o crescimento, o que a gente olha aqui para checar o crescimento? Aqui eu vou fazer o seguinte, ó, vou fazer um item aqui à parte. Para checar o crescimento, nós vamos verificar histórico dos mesmos períodos dos anos anteriores. Ah, Alexandre, eu estou começando, eu não tenho o ano anterior. Não tem problema. Tá? Você vai checar o mês passado, você vai checar a semana passada, você vai checar algum período anterior àquilo que você está analisando. Tá? Eu não tenho um ano de empresa, não tenho 5 anos de empresa para analisar, não tenho 10 anos, 20 anos, não tenho. Então o que você vai olhar? Você vai olhar o mês anterior, você vai olhar a semana passada, você vai olhar o dia anterior. Ah, ontem eu vendi tal, então hoje eu planejo vender X. Então, verificar histórico de mesmo período de anos anteriores, ou vou por períodos anteriores, para ficar mais claro para vocês, tá bom? Histórico dos mesmos períodos anteriores, pronto. E também a gente vai se basear para checar o crescimento, inflação e IPCA. Alexandre, o que é isso? E alguns outros índices aqui de mercado. Gente, isso aqui é só para a gente ver se a gente está indo na direção certa. A inflação do ano foi 4%. Se sua empresa não cresceu 4%, você está abaixo da inflação. Não é legal, tá? Não é legal. Vou te dizer que não é bom não. Você precisa crescer acima da inflação, senão o seu poder de compra está diminuindo, tá? O que é o IPCA? É aqueles itens básicos, é aquela cesta básica de produtos que a gente consome. Alimentação, energia elétrica, combustíveis, tudo isso daí entra na cesta de IPCA, né? Se o IPCA do ano foi 6%, e se sua empresa não cresceu 6%, vou te ser bem sincero, não foi bom não. Você precisa crescer mais do que esses indicadores médios de mercado para você ter um crescimento, tá bom? Isso aqui são índices bem baixos que a gente precisa ter como base. Então, para a gente checar o nosso crescimento, a gente precisa estar acima desses níveis. Tá bom? O que mais que vai envolver o nosso planejamento de compras? O nosso quarto item aqui é para a gente analisar o estoque existente.
Ah, Alexandre, isso é muito óbvio. É muito óbvio, mas tem gente que não faz. Tá? Só para vocês terem uma ideia, tem gente que não faz isso. O que você quer dizer com isso, Alexandre? Eu preciso falar aqui para vocês o seguinte. Entenda o que pode ser mantido, certo? E o que deve ser liquidado. Alexandre, eu tô com um item aqui empatado no meu estoque, eu tô com um item aqui encalhado na minha prateleira. Esse item deve ser liquidado. E muita atenção na hora de comprar ele novamente. Ah, o pessoal não gostou, minha clientela não gostou desse item, não consigo vender de jeito nenhum. Ou você faz uma liquidação ou você literalmente doa, tá? Dá de brinde, faz alguma coisa, porque são itens que vão empatar o seu estoque e você não vai conseguir agregar nada com isso. Mas o máximo que você vai conseguir agregar é se você der isso daí de brinde para alguém, você fizer algum agrado para algum cliente, enfim, e prestar muita atenção, né? E fazer a lição de casa, não comprar esse item novamente, porque na verdade ele não agrega nada ali para você. Então, você tem que fazer a análise do estoque, saber o que pode ser mantido e o que deve ser liquidado. O que deve ser liquidado, liquida sem dó nem piedade, não faça abaixo do preço de custo, tá? Só faça doação e brinde aquilo que realmente não sai, não tem saída, mas aquilo que ainda vende pouco, mantenha mais um pouco de tempo lá. Itens que realmente devem ser liquidados, não façam abaixo de custo. Até o custo, ok. Abaixo de custo, não, tá? O que mais? Aqui é um ponto legal. Saber o que pode vencer. Sabe o que eu encontrei esses dias nas minhas prateleiras lá? Aquela espuma PU, né? Espuma expansiva. Aquilo lá tem prazo de validade, né, para assentamento de porta de drywall, kit de porta pronta de drywall. Aquilo lá é uma química, é uma espuma química, é um componente químico que tem prazo de validade. Aquilo ali no seu estoque vence, tá? E é um item que não é muito caro, e se você fizer uma promoção, uma porta mais uma espuma de PU, você coloca mais 10, 20 reais lá no valor da porta, a pessoa leva um PU. O cara vai adorar. Vocês entenderam? Então é o seguinte, prestem atenção em itens que têm prazo de validade. O que mais que tem prazo de validade? Segmento de fixação, aquelas finca-pino, né? Aquelas pólvoras. Aquilo ali tem prazo de validade. Se você não utilizar dentro do prazo de validade, aquela fixação perde o poder, né? Você não consegue fazer a fixação correta daquele, né, naquele perfil, naquela guia, etc. Você, na tabica até, muita gente usa, você não consegue fazer a fixação correta com aquele finca-pino fora de validade. Se você vendeu a ferramenta para o instalador, dá de brinde, coloca 20 reais a mais, coloca 30 reais a mais, dá 3 caixinhas para o cara de finca-pino que está perto de vencer. E fala pro cara que está perto de vencer, fala para ele que ele tem que utilizar, que senão vence. Tá bom, pessoal? Aqui tem um ponto muito importante também, mas eu vou deixar para o final. Não, já vou falar já. Aqui tem muita gente que está cometendo um sério erro aqui, um erro grave que pode ser até fatal, para não ser muito terrorista, pode ser bem danoso. Custo do produto pela compra, né? Seria você faz o custo do seu produto pela última compra ou você faz pelo preço médio, né? Pelo preço médio de compra. O que significa isso? Vamos supor que eu comprei um item, custou 5 reais. Custou 5 reais no mês passado esse item. E ao longo do tempo ele me custou
sei lá, em 3 meses para trás ele me custava 4, depois ele me custava 3, né? Eu fazendo a média, esse item vai me custar 4, né? Pela média ele me custa 4. Se eu fizer pelo último, ele me custaria 5. Mas vamos supor que esse item também ele não sofreu variação para cima, ele sofreu variação para baixo. Entenderam o que pode acontecer? Esse item, você pode ter o custo dele errado, né? Você pode tomar prejuízo na hora da venda. Se você não colocar uma margem muito alta, você pode estar vendendo ele abaixo do seu custo. Então, assim, se de R$5 eu vendia ele a 6, 7 reais, vamos supor que ele custa 5, eu vendo a 7, eu sei que eu tenho uma margem X aí, certo? Agora, se ele me custa 4 e eu vendo a 7, eu tenho uma margem maior que X. Então, tem que tomar cuidado se você está fazendo o custo pelo valor da última compra ou se você está fazendo média. Média é um negócio muito perigoso e você tem que ter um controle absurdo. Então, cuidado na hora de fazer custo de produto por média, tá? Eu aconselho vocês a acompanharem a média e sempre estarem avaliando o mercado, porque quem dita preço de produto é mercado. Vocês têm que analisar o mercado. Às vezes nem o último custo é interessante. É bom analisar sempre o valor de mercado para poder fazer o preço de venda. Quinto ponto aqui, pessoal. Você tem que saber, né? Conheça as variedades de produtos. O que eu quero dizer com isso? Você tem que saber separar, você tem que saber separar as categorias de produtos. O que eu quero dizer com separar a categoria? Você tem aquele produto de fixação, você tem aquele produto de acabamento, você tem aquele produto de material básico, você tem aquele produto perfis, você tem placas, você tem portas, você tem massas, você tem categorias de produtos. Dentro dessas categorias, você precisa saber quanto que é vendido por cada categoria. Por exemplo, fixadores. Fixador tem bucha, tem parafuso, tem bucha para drywall, tem bucha for bolt, tem bucha, N tipos de bucha. Aí tem N tipos de parafuso, GN25, GN25 brocante, GN35, GN45, metal agulha, metal brocante, o 13, o 19, tem um monte de tipo de parafuso. Nós estamos falando de fixação. Fixação é a categoria. Dentro dessa categoria, o que vende mais? GN25 agulha. Disparadamente. Então você tem que olhar para os seus produtos dentro da sua categoria de fixação. Qual é o item que tem maior índice de vendas? Parafuso GN25 agulha. Então eu vou focar as minhas compras nesse item. Dentro de acabamento, tem fita telada, tem massa, tem um monte de outras coisas lá. Você tem que olhar para aquela categoria de produto e ver o que vende mais e focar a sua compra naquilo que você vende mais. Então você tem que saber quais são as categorias de produtos que você tem na sua loja, tá? Vou pôr aqui no documento que eu vou enviar para vocês, separar por categoria para saber quanto é vendido de cada categoria. Aí você vai definir o quanto comprar em cada categoria e sempre deixar uma categoria para as coisas novas, para as novidades. Invista sempre em novidades. Beleza?
O sexto item é o seguinte: defina o preço médio por item vendido. O que você quer dizer com isso, Alexandre? Com isso aqui eu quero dizer o seguinte para vocês, ó. O preço médio, ele indica o perfil do cliente, né? O que o seu cliente está acostumado a comprar, o perfil de seu cliente, e também demonstra o tipo de produto a ser comprado. Então, o que eu vou focar na próxima compra? Sabendo que ele comprou, sabendo o que o meu cliente comprou no passado. Vou dar aqui um exemplo para vocês. Ó, exemplo. Ferramenta. Eita, ferramentas. Geralmente, os instaladores compram espátulas a R$20. Beleza? Todo mundo que entra lá compra uma espátulazinha mais ou menos a R$20. Na hora de você fazer a compra, né, de espátula, você não compre espátulas muito mais caras que R$20, muito mais caras ou muito mais baratas, né? Ou muito mais baratas que R$20. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque daí você está indo ao contrário do perfil do cara. O cara está acostumado a comprar alguma coisa lá. Você pode aumentar um pouquinho porque teve um aumento no valor, teve um aumento no preço do produto, você pode aumentar um pouquinho, mas você não vai aparecer lá. O cara está acostumado a comprar uma espátula de 12, de 15 centímetros, você não vai aparecer lá com uma espátula de 2, de 1, não vai aparecer com uma espátula de 25. Vocês entenderam? É isso que eu quero dizer com isso. Quando você começa a analisar o perfil de compra de cada cliente, você começa a conhecer a pessoa, você começa a criar aquele ponto de conexão com ela, você sabe qual que é o tipo de ferramenta que ela usa, você já começa a oferecer alguma coisa ali perto do que ela usa, próximo. Ó, tem essa daqui que é de 16, que é de 18, o que você usa? Você não dá um acabamento melhor com ela? Ou você está procurando uma mais fininha para fazer algum outro tipo de serviço, reparo, sei lá. E na hora de você comprar, fala, ó, eu comprei esse item aqui pensando em você, eu comprei essa outra espátula aqui porque eu sei que você gosta da de 18, eu sei que você gosta da de 15, então eu comprei esse item aqui também que eu pensei que você poderia gostar. Então assim, gente, na hora da compra do produto, pense no seu cliente e tenta lembrar do que aquele cara gosta, do que aquele cara pode usar, né? Faça aquela semelhança. Então sempre esteja buscando essas novidades assim para semelhança. Então você tem que sempre manter o seu custo, né, desse produto perto daquilo que o seu cliente tem capacidade para comprar. Pessoal, por último, mas não menos importante, a gente vai entrar no item 7 aqui, que é para a gente determinar como você vai precificar seu produto. Aqui, pessoal, tem um monte de regra, tem um monte de teoria que a gente encontra por aí, que a turma fala. Né? Mas eu gosto de separar somente duas, e eu acredito que se a gente escolher uma das duas, a precificação do nosso produto vai ser simples, vai ser rápida e vai ser vai estar no páreo, você vai estar brigando no mercado, você não vai estar fora, você não vai estar muito fora do mercado, você vai conseguir ter um produto bem atraente se você conseguir aplicar essa técnica de precificação de produto que eu vou explicar.
é o seguinte, tem duas formas de fazer. A primeira forma é você pegar o custo da última compra, tá? Ah, o produto custou 10. Você vai colocar, para quem está no Insta, eu estou lá no YouTube com um arquivo que eu estou compartilhando na minha tela. Você vai colocar o custo da sua última compra e vai colocar o seu markup, vai colocar a sua margem. Você vai simplesmente pegar o seu custo. Eu posso e vou, nas próximas aulas, ensinar a calcular o markup adequado para aquele tipo de produto, para aquela categoria de produto. Para cada categoria tem um markup. Você não vai ter a mesma margem para uma placa de gesso igual você tem para uma caixinha de parafuso. São margens diferentes. E o cálculo dessa margem também é diferente. Essa é uma forma de calcular o custo vezes a margem, se o preço está definido. Tem uma outra forma de fazer, mas eu particularmente não gosto muito, que é aquilo que eu expliquei para vocês alguns minutinhos atrás. Custo médio vezes o markup. Por que eu não gosto muito dessa? Porque como o preço, o custo pode variar tanto para cima quanto para baixo, quando você faz a média, às vezes você está bem, às vezes você está mal. Eu não gosto de estar mal. Eu sempre preciso ter uma boa margem, uma boa lucratividade dentro do meu negócio. Então eu sempre pego o meu custo sempre da minha última compra. Analiso os valores anteriores, pode ser que seja mais caro, pode ser que seja mais barato, também pode. Se tiver mais barato, eu vou pôr uma margem melhor, vou pôr uma margem superior, eu posso até manter a mesma margem, vou baratear o meu produto para o meu cliente, não tem problema nenhum, eles vão adorar também. Sempre sendo bem honesto com o seu cliente, você tem que saber quanto você pagou por aquele produto e colocar a sua margem em cima. Custo médio, você pode se dar bem, mas você pode se dar mal. Muita atenção quando você faz precificação por custo médio. Tá bom, pessoal? É isso aí. Quem tiver alguma dúvida, o momento é agora. Eu vou ficar aqui mais uns minutinhos. Tem um pessoal no YouTube aqui também que tá conectado. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me perguntem. Eu vou deixar essa aula gravada, tá? Para quem quiser, vai ficar lá no canal do YouTube gravada. E eu vou postar um documento, eu fiz um PDF. Estão me perguntando como é que faz para ter esse documento. Eu vou fazer um PDF desse documento e vou jogar lá no meu canal do Telegram. Vou jogar lá no grupo do Telegram. Então vocês vão ter lá toda a aula, assim como esse documento aqui que eu estou digitando para vocês, tá? O passo a passo de todo o planejamento de compras da loja. Tá bom? Bom, pessoal, é isso aí. Quem tiver alguma dúvida a mais, me pergunta lá no Telegram, me pergunta aqui no Insta, me manda direct, deixa nos comentários alguma coisa que a gente vai respondendo. E é isso aí, sucesso na loja. Vou deixar o link do Telegram aqui no YouTube. Deixa comigo, para vocês saberem onde vocês pegarem os documentos. Estão me perguntando se eu dou consultoria. Gui, eu dou consultoria, mas é um bônus, né, dentro do treinamento lá no final. Mas se a gente quiser, a gente pode conversar, a gente pode fazer um bate-papo aí tranquilamente com vocês aí, tá bom? O que eu quero é que vocês saibam como montar, precificar certo, comprar o produto certo, atender o cliente bem. O meu foco aqui é ajudar, né, as pessoas a prosperarem dentro das lojas, né, de material de construção, de gesso, de drywall, saber o que fazer, porque muita gente vem me perguntando como eu faço isso, como eu faço aquilo, eu quero montar, na minha região não tem, é muito difícil, é muito, né, longe, a distribuidora mais perto está a 150 km, está a 200 km,
eu quero comprar um pouquinho mais para poder revender a minha região, eu quero ter uma loja lá, eu tenho um monte de colega, eu quero vender para esses colegas, entendeu? Então assim, aqui eu estou fazendo uma série de aulas, já estamos aqui na 4ª aula, estou fazendo uma aula por semana toda terça-feira, né? Excepcionalmente essa semana estou fazendo segunda-feira, porque amanhã é feriado na cidade, eu tenho uns compromissos aqui, então eu antecipei a aula para vocês e eu estou explicando passo a passo da pessoa como ela vai conseguir montar o negócio dela, né, de uma forma totalmente saudável, porque muitas pessoas começam, mas não sabem muito o que fazer e acabam tropeçando e aí desistem e desencantam com o mercado. O mercado é um mercado muito bom, né, tá um mercado em muita ascensão, principalmente no Brasil. Nós ainda estamos praticamente engatinhando nesse mercado de gesso e drywall aqui no Brasil. A gente consome muito pouco por metro quadrado. Para não te falar uma bobagem, o último dado que eu tenho é que Estados Unidos e Europa consomem 50 metros quadrados por habitante e Brasil consome 0,2. É um negócio assim absurdo, tá? A gente está ainda anos-luz de distância de mercados mais desenvolvidos com relação a gesso e drywall. E eu acredito que isso vai poder fazer com que essas pessoas que estão querendo montar, que estão querendo fazer, que estão querendo executar, pôr a mão na massa, muitos deles são instaladores que ganharam algum dinheiro com obra, ganharam alguma estrutura e às vezes não sabem o que fazer. Então eu acredito que isso possa incentivá-los a montar o seu próprio negócio, né? Porque todo mundo gosta de ter o seu próprio negócio e saber tocar da melhor forma, porque as pessoas elas são muito mão na massa e poucos sabem, conseguem administrar. Então eu estou dando aqui um passo a passo para as pessoas conseguirem administrar o seu negócio de uma forma mais saudável. Tá certo? Gente, vou encerrar aqui a transmissão e eu vou jogar o PDF lá no grupo do Telegram. Valeu, um abraço.